E aí, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou o professor William Rocha, trabalho com vocês com a disciplina de História. O que temos para agora? É aqui que nós vamos utilizar este canal para nós nos comunicarmos sobre essa nova proposta de ensino, né? A educação ela não pode parar. Então, o que a gente tem de proposta para a gente começar a ver hoje? O conteúdo da Revolução Industrial. Revolução Industrial. A gente começar a perceber, porque às vezes a gente está num mundo em que a gente vive isso o tempo inteiro, mas muitas vezes não nos damos conta de que a gente vive isso. A gente está aí, internet o tempo todo, carro, celular, TV, uma série de inovações tecnológicas que muitas vezes a gente não percebe como isso aconteceu, professor, como é possível a gente estar nesse ponto hoje. É o que a gente vai começar a ver hoje. Bom, vamos lá, para a gente iniciar, Revolução Industrial. Professor, onde teria começado esse processo? Esse processo começou na Inglaterra. A Inglaterra é o país pioneiro no processo de industrialização, porque é pioneiro, o primeiro país a começar a se industrializar, esse aspecto da industrialização, de investir em industrialização, foi a Inglaterra, o primeiro país a começar a se industrializar. Mas como começou, professor? Como um princípio de tudo, como era? Vamos lá. Como funcionava o processo de produção a princípio? Existia a figura do artesão. O artesão, então, era quem dominava todas as etapas de produção, desde preparar, arrumar o material, confeccionar o produto e vender o produto. Ou seja, o artesão dominava todas as etapas de produção. De um tempo, o tempo foi passando, se evoluiu para um chamado sistema doméstico. Como se evoluiu? Como se funcionava esse processo de sistema doméstico? Apareceu aí agora a figura do espécie de empresário, do comerciante. Esse comerciante, esse empresário, era quem pegava o material, entregava para o artesão, este artesão iria fazer o produto, devolvia este produto pronto para este empresário, para este comerciante, e este comerciante então era responsável por vender o produto. Já há uma diferença aí do processo artesanal, né? Lá quando eu disse no início, o artesão ele dominava todas as etapas, desde lá de providenciar o material, produzir e vender. Já aqui, o artesão ele fica com a função de só produzir, arrumar, providenciar os materiais e vender o produto já não é mais tarefa do artesão. E aí então, mudou para isso e mais à frente vai mudar para um outro processo que a gente chama de manufatura. Como é isso, professor? Manufatura é um sistema onde se pegava esses artesãos e reunia num só espaço. Aí é o princípio das fábricas, o surgimento das fábricas. Pegava esses artesãos e os reunia num só espaço. Esses artesãos, eles teriam um chefe, ele teria o patrão, alguém que o coordenava, que os orientava, alguém que estava vigiando este artesão. Então esse artesão teria todo o seu tempo controlado. Na manufatura, o artesão não era dono dos instrumentos para produzir o produto. Diferente lá no artesanato, no princípio, o artesão era dono de todo o instrumento. Já que na manufatura, não. Na manufatura, os instrumentos de produção agora é de um patrão. Ele que pertence a um patrão que controla todo o tempo do artesão nesse processo chamado de manufatura. E nesse processo também de manufatura acontece um processo interessante que a gente chama de divisão do trabalho. Os artesãos eles começam a se especializar numa tarefa específica, ou seja, cada um começa a fazer uma tarefa. É o processo que a gente chama de divisão do trabalho. Vamos imaginar que um é responsável por cortar, montando uma cela, um é responsável por cortar o couro, outro é responsável por costurar, outro. Cada um pega uma função, cada um pega uma responsabilidade. Isso a gente chama de divisão do trabalho. Bom, chegada a manufatura,
passado esse processo que eu disse para vocês, a gente entra num novo processo, onde de fato a máquina é inserida, que é um chamado de processo maquinofatura. Com a inserção, a descoberta do motor a vapor, aí dá um pulo para a questão da revolução industrial, para a inserção da máquina no processo de produção. Aí onde a máquina começa a ser inserida no processo de produção e este artesão, que até então era quem produzia, agora é ele que será responsável por manusear a máquina. Ele vai ser responsável por manusear a máquina. Então, aí que começa o princípio da máquina, que começa, e depois vem pesquisas e mais pesquisas, para que hoje a gente chegue no nível de tecnologia que a gente tem hoje, né? Então, se deu nesse processo que eu disse para vocês aí. Então, com o advento da Revolução Industrial, houve então, a gente percebe na sociedade dois aspectos aí, uma divisão entre burguesia e proletariado. Quem é a burguesia, professor? Burguesia eram justamente essas pessoas que eram donos das máquinas, eram os grandes empresários, né, os burgueses, que era o pessoal mais abastado, mais rico. Por outro lado, quem era o proletariado? O proletariado são os operários, os trabalhadores, as pessoas que trabalhavam nas fábricas. Uma relação muitas vezes conflituosa, que a gente percebe esse conflito até nos dias atuais. A gente percebe esse conflito entre a burguesia, entre o patrão e o proletariado, o operário. Então a gente nota muito esse conflito que se tem. Daí então a gente nota um aspecto diferente entre burguesia e proletariado. A burguesia, a classe rica, sempre morando em cidades mais arborizadas, com serviços públicos disponíveis, ruas iluminadas, bem tratada, enquanto o proletariado amontoado, morando em péssimas condições, lugares sem serviços públicos, e pior do que isso, então, além dessa situação, pior que isso é ser explorado nas fábricas. Essas fábricas, esses trabalhadores, normalmente era comum encontrar trabalhadores com 12, 13, 15, 16, 18 horas trabalhando nas fábricas, 18 horas diárias, 15 horas diárias. Aí sim, é comum encontrar crianças, é comum encontrar mulheres prestes a ganhar bebê e nas fábricas. Então, assim, diante desse contexto de exploração mesmo do trabalhador, é que começa a brotar o desejo de se organizar para lutar pelos seus direitos. Os trabalhadores lutarem pelos seus direitos. Aí acontece vários movimentos, quebradores de máquinas, o movimento ludismo, e depois aparece a figura do sindicato, onde os trabalhadores se juntam para lutar por um determinado direito. Aí a gente, imagine hoje, a gente tem férias, texto de férias, 13º, uma série de direitos trabalhistas. Foi bondade do patrão? Não. Foram lutas e mais lutas dos trabalhadores para conseguir esses objetivos. Então, com a luta desses trabalhadores, é que hoje nós temos vários e vários direitos trabalhistas. Não podemos relaxar e correr o risco de perder, né? Temos que lutar para mantê-los. E um outro aspecto da Revolução Industrial é a questão da agressão ao meio ambiente. A Revolução Industrial veio com o advento do lucro, da busca incessante pelo lucro. E buscou-se o lucro e não considerou que os recursos naturais poderiam ser extintos, poderiam ser acabados. E aí, então, essa busca infernal pelo lucro fez com que então a gente chegasse hoje, por exemplo, a gente vê tantos e tantos rios devastados, tantos e tantos rios secos. A gente percebe o planeta cada dia mais quente, o calor cada dia mais forte, esse desequilíbrio, lugar de mais, chuva demais num, chuva de menos em outro, todo esse desequilíbrio ambiental, por causa da busca do lucro. O advento da tecnologia, da revolução veio e as indústrias, os empresários querendo lucro, e sem considerar os aspectos do meio ambiente. Ter lucro, mas preservar o meio ambiente. E isso não acabou não sendo levado em consideração. Então, meus caros alunos, fico por aqui e
E tem um conteúdo aí que vocês leem, da página 21 a 31, leem, releem, e também tem um exercício que eu passarei aí para vocês, postarei no grupo com vocês. Fico por aqui, tchau, abraço.